A gente vai falar aqui no Band News São Paulo sobre dados que apontam para projeções aí de casos mais preocupantes da variante Delta em São Paulo. A gente já tem falado bastante, né, do aumento dos casos no Rio de Janeiro, também em Minas Gerais. Tem um levantamento da Infotracker, que é o sistema de monitoramento da pandemia nas universidades paulistas USP e Unesp, confirmando que a variante Delta já responde pelo aumento de casos no Rio. E aí tem uma previsão de que o mesmo possa acontecer em São Paulo a partir do mês que vem, já agora, setembro. Sobre esse assunto, a gente vai conversar com o professor da Unesp, coordenador da Infotracker, Wallace Casa, que já está conosco. Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Sandro. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que está esse retrato a respeito da variante Delta, né? A gente está falando aqui de São Paulo, das preocupações que já servem de alerta importante no Rio de Janeiro, já tem inclusive pressionado o sistema de saúde no Rio de Janeiro, que vai um pouco na contramão do que acontece em outros estados, com o aumento da ocupação dos leitos de UTI. Isso tem tudo a ver com o aumento da circulação dessa variante. Qual é o retrato que se tem sobre São Paulo e a projeção que foi apresentada, que aparece aí no Infotracker? No caso de São Paulo, os índices eles estão estagnados, ou seja, houve uma redução significativa registrada nos últimos meses. No entanto, esses índices pararam de crescer num patamar bastante elevado. Isso, então, é um sinal de alerta, né? Em vista que a gente ainda está num patamar elevado de número de óbitos, ou seja, tem em torno de 250 óbitos por dia no estado de São Paulo, e as internações também estão estagnadas, ou seja, elas não descem mais. Com relação à circulação da Delta, pelo fato do Rio de Janeiro ter apresentado a presença da Delta de forma antecipada, né, com relação ao município de São Paulo, por isso que a situação lá se encontra num estado um pouco mais de pressão, né, no sistema público de saúde e também no aumento de casos. Já São Paulo, pelo fato de ter identificado a variante Delta de forma recente, vamos dizer assim, né? O primeiro registro, o primeiro teste de registro, né, no município de São Paulo foi no dia 21 de junho, então, 21 de maio, perdão, então ainda está relativamente recente. No entanto, as projeções apontam para um aumento do número de casos na capital em meados de setembro. Uhum. Agora, Wallace, quando a gente olha para os Estados Unidos, por exemplo, se fala numa pandemia de não vacinados com variante Delta, também com outras variantes. Na comparação com São Paulo, a gente tem um índice de vacinação muito maior já. Já passamos os Estados Unidos, não em números absolutos, claro. Quando a gente fala em tendência de alta dos casos, primeiro, a questão da vacina entra nessa conta e, segundo, a gente está falando em alta para chegar no patamar, por exemplo, do ano passado ou no patamar que a gente teve nesse ano com o pico da pandemia? Quando a gente compara com os Estados Unidos, embora a gente tenha passado em termos de valor não absoluto, né? Com relação à primeira dose, a gente tem que lembrar que a nossa segunda dose, a cobertura vacinal ainda não é adequada, ou seja, a gente está em torno de 30%, né, o estado de São Paulo. De uma forma geral, o ideal seria 70%, então a gente ainda tem um grande gap aí para percorrer, né, de 40% da população inteiramente vacinada. Nos Estados Unidos, isso já está um pouco mais avançado. No Reino Unido, onde tem uma presença bastante forte da Delta, teve uma seção explosiva de casos lá, também tem boa parte da sua população vacinada por completo. A mesma coisa acontece em Israel. Então, o primeiro ponto é esse, né? Aqui, embora a gente tenha acelerado bastante a primeira dose, a variante Delta ela é muito agressiva e a gente observa que as eficácias das vacinas caem um pouco apenas com uma dose só. Então, é muito importante tomar a segunda dose e, nesse caso, agora a segunda pergunta, né, comparando com os outros momentos que a gente teve, né, primeira e segunda onda. Por conta da vacina, a gente não vai encontrar, né, não vai observar uma crescente explosiva no número de óbitos e internações, apenas no número de casos. Isso reflexo da vacina. No entanto, né, é importante salientar que vai haver aumento. Dado o patamar que a gente está agora, vai ter aumentos tanto na rede hospitalar quanto no número de óbitos. Entretanto, né, a boa notícia é que a gente não vai ver isso explodir como a gente viu no caso da variante P1. Bom, ainda bem. Agora, quando o senhor fala sobre essa cobertura vacinal, né, levando em consideração a primeira dose e ainda um avanço pequeno, né, ainda tímido em relação
a segunda dose. É acertada, portanto, essa decisão, ainda que tardia, enfim, antes tarde do que nunca, de encurtar o intervalo entre primeira e segunda doses? O ministro Marcelo Queiroga falou sobre isso ontem, o próprio governador João Dória também falou sobre isso, de encurtar agora, a partir de setembro, o intervalo das doses da Pfizer, por exemplo, que ali na bula tem 21 dias previstos, mas inicialmente o Brasil estava falando em intervalo de 3 meses. Seria melhor encurtar esse intervalo e garantir uma cobertura maior de segunda dose do que avançar na vacinação de adolescentes, por exemplo? O senhor defenderia isso? É difícil a gente pontuar, né? No entanto, na minha opinião, eu acredito que foi de fato uma decisão muito assertiva por conta da eficácia das vacinas frente à Delta. Então, a gente observa que tem uma redução bastante significativa na eficácia com apenas uma dose. Então, vai ser necessário ter as 2 doses. Ter as 2 doses significa menor número de mortos e menor número de pessoas internadas. É claro, né, que a gente também tem no debate o outro lado, que é a questão de vacinar os adolescentes, que têm uma resistência muito maior, por exemplo, o grupo de idosos, né, que tem também a questão da terceira dose, que, ao meu ver, também é uma decisão muito acertada da gente tentar providenciar uma terceira dose para esse grupo mais, que é o grupo dos idosos, de comorbidade, que infelizmente estão mais suscetíveis, né, a casos mais severos. Então, na minha visão, assim, foi uma decisão acertada a gente reduzir, seguindo as práticas que foram implementadas em outros países, como Israel, que realmente vacinou sua população com a vacina da Pfizer e levou apenas 21 dias, né, de interstício entre uma dose e outra. Bom, lembrando apenas que tanto o Ministério quanto o governo de São Paulo falaram sobre essa intenção de redução de intervalo entre primeira e segunda doses, mas ainda não há um detalhamento de a partir de quando isso vai realmente acontecer, né? Fala-se em setembro, nem de que maneira, né? Então a gente ainda aguarda esse anúncio oficial e o detalhamento também para saber como vai caminhar esse calendário com intervalo encurtado entre primeira e segunda doses. Bom, queria agradecer ao coordenador da InfoTracker e professor da Unesp, Wallace Casa, falando sobre essa pesquisa. E a gente termina com esse alerta, né? Infelizmente, a gente ainda vai ter um aumento de casos, mas continue se protegendo, e a vacina, mesmo a primeira dose já dá uma proteção, busque a segunda dose. A gente pode contrair o coronavírus mesmo tendo tomado as 2 doses, mas a proteção é para casos graves, principalmente, para internações. Então, busque a sua vacina. Wallace, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até uma próxima. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, bom dia.